Dia, Eduardo Castro. Bom dia, gente. Sobre a manifestação de ontem, eu acho que quando você olha assim de longe, parece que tem pouca gente. Né? Se olhando de longe a manifestação de ontem, tanto em qualquer lugar, né? São Paulo, Brasília, Rio, parece que tem pouca gente. Mas quando você olha de perto, parece que você está olhando de longe, né? Foi o que aconteceu ontem nas ruas. Uma grande tentativa de mobilizar que não mobilizou. E a gente já falou aqui, eu estava ouvindo vocês na primeira hora, falou sobre o efeito, né, chamado do nem-nem, sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre as eleições. Mas eu queria pegar um pouquinho de um outro aspecto, que é sobre quem estava lá, sobre quem compareceu. Não dá para dizer na política que ninguém está liquidado, ninguém está morto, ninguém está acabado. Isso a gente sabe que aprendemos com Alckmin, José Maria, né? É como a nuvem, vai batendo o vento e as coisas vão mudando. Mas é um fim de um momento, pelo menos aparentemente, que influenciou as decisões populares nos últimos 10 anos, 8, 2013 para cá. Que são os tais dos movimentos populares, espontâneos, apartidários, estudantes, empresários, a não política, né? Também tem togados e tem fardados nesse movimento, os patriotas, né? Que durante os últimos anos incorporaram, de certa maneira, o sentimento das pessoas que de fato estavam indignadas, que de fato eram apartidárias, que de fato eram estudantes, empresários, togados e fardados, que não estavam se identificando com aquele momento, só que chegaram à conclusão depois de um tempo que essa turma não era, primeiro, talvez nem tão indignada assim, muito menos apartidária, muito menos desinteressada. Essa moçada, que hoje em dia nem é tão moçada assim, né? Porque já se passaram aí 8 anos, que eram, né, os espontâneos, os apartidários, tudo pelo Brasil, só pelo Brasil, não tem interesse. Tá tudo pendurado em Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado da República e desesperado para ser candidato a presidente. Quantos dos empresários... Começar pelo governador de São Paulo, que era do movimento Chega. Chega disso aí. Hoje é político profissional. É o desafio de sempre, né, Eduardo? Exato. Como que você mantém o discurso antissistema fazendo parte desse sistema? O presidente Bolsonaro e a sua turma tenta muito isso, né? Sim. O sistema não me deixa. Você É o um sistema. desafio retórico. Quem é o sistema cara pálida, né? Chegamos ao despautério, diria Salomão Esper. Bom dia, Salomão. Bom dia, Salomão. Né? Oi, Salomão. De termos esse discurso de sou preso político sendo governo. É um negócio que não, né? Mas chegamos nisso hoje em dia. A tentativa desesperada de sou contra tudo que está aí, sendo que eu sou isto que está aí. E a gente acabou de ouvir a última ouvinte que entrou no ar agora de Valinhos, dizendo assim, eu não sou o Lula, eu não sou o Bolsonaro, eu não sou ninguém especificamente. Eu sou um eleitor que me identifico em determinados momentos com uma pauta que se coloca, seja ela contra, seja ela a favor. Tem hora que eu quero a pessoa, tem hora que eu não quero a pessoa, tem hora que o recado que eu, eleitor, quero passar é o seguinte, cansei de vocês. Só que o problema é que quando você aperta na urna, para dizer não, você está dizendo sim, né? Porque tem alguém que vai ganhar a eleição. E depende da interpretação desse que recebe o sim, se o sim foi para ele, ou se aquilo é um não para o outro lado. Se é um sim para as ideias dele, ou se é um não geral e irrestrito, como quem diz assim, olha, parem com isso que vocês estão fazendo, o caminho que vocês estão seguindo não é o caminho que nós queremos. Aqui o tal do MBL, o tal do Vem Pra Rua, são partidos, eram já, mas não tinham, a gente não tinha essa certeza, né, de que eram já protopartidos para partidos políticos. Tanto que a sua moçada tá toda pendurada em cargo e eles eram contra tudo isso que tá aí. E dominaram as redes sociais na época. E esse ponto também é importante, era uma novidade.
A gente ainda se impressionava muito, continua se impressionando, mas com aquela coisa de, meu Deus do céu, espinga na minha tela, tá todo mundo pensando assim. O que hoje em dia a gente já sabe, 10 anos depois, 8 anos depois, que não é verdade. É a parcela com a qual eu me comunico e se comunica comigo pelo computador. Eu escolho muito bem com quem eu vou falar e com quem eu não vou. É a tal da bolha. Ou seja, mudou muito, e mudou muito rapidamente, ao longo desses 8 anos, o cenário. Eu não sei se essas pessoas mudaram tanto. Não acho que essas pessoas mudaram tanto. Já estavam interessadas em cargos. Já estavam interessadas em ser o sistema e não ser contra ele. Porque viram nisso brecha para entrar no sistema. O que, assim, e vou deixar bem claro, isso por si só não é um crime, não é um problema, não é uma falha. A questão aqui que eu coloco é, o discurso não era esse. O discurso dessas pessoas era justamente contra isso. Política se faz na igreja, política se faz no clube, política se faz na praça, política se faz na escola, política se faz no ambiente de trabalho, política se faz em todo lugar. Porque é a construção e aglutinação de ideias. E disso surgem pessoas que as representam. Ou, em alguns casos, que não representam aquilo que é o atual. Então, fazer política é uma construção. Acho que esse é o grande ensinamento que fica desses últimos tempos. Ninguém vai fazer, pá, tá tudo resolvido porque eu sou diferente. Primeiro, porque eu não sou desse grupo. A partir do momento que você entra, você negocia com esse grupo. E porque você é parte dele. Então não vem com esse papo. E as pessoas acham que estão sacando. Nem de um lado, nem do outro, e nem você, cara pálida. Por quê? Porque a gente agora já tá mais calejado nesse momento. Acredito que é o que a última ouvinte de Valinhos falou. Óbvio que vai todo mundo votar na próxima eleição, até porque a nossa ida é obrigatória, né? Mas perde-se um pouco a força, tá demonstrado, pelo menos por enquanto, e que há um grupo que está personificando esse desconcerto popular, ou esse desalento popular, essa sensação de que nada está dando certo. A última tentativa deu no que deu. E esse no que deu aí, você leia da maneira que quiser. Mas, em termos de cargo, deu em governo Bolsonaro federal, para nós aqui em São Paulo, governo Dória estadual, e cada estado vai ter a sua representação para isso. Ou seja, nem. Quando você olha de longe, parece que não tinha ninguém. Quando você olhava de perto, parecia que estava vendo de longe.